Neste vídeo vamos aprender a transformar dúvidas em perguntas. Como vimos no vídeo anterior, existem dois tipos de dúvidas. As do conhecimento médico de base e aquelas que são orientadas por situações que encontramos na consulta. De forma a que uma dúvida possa ser respondida, devemos estruturá-las em componentes que permitam chegar a uma resposta adequada. As dúvidas do conhecimento de base têm habitualmente dois componentes. Uma questão de raiz e um verbo. A questão de raiz é quem, o quê, onde, quando. 2. Uma doença, um teste, um medicamento ou outro aspecto dos cuidados médicos. Exemplo, o que é a asma? O que mede a espirometria? Ou onde e como atua o salbutamol? São tudo exemplos de questões do conhecimento de base. Estas questões são normalmente genéricas, abrangentes e normalmente respondidas com recurso a livros de texto. E apesar de serem mais frequentes nos estudantes de medicina, até o médico mais experiente de vez em quando as tem. Um segundo tipo de dúvidas são as que são orientadas por situações concretas da consulta. O nosso objetivo é esclarecer a dúvida e obter o conhecimento que informe decisões clínicas e que leve a recomendações concretas sobre os cuidados a serem oferecidos aos doentes. Nós podemos subdividir estas dúvidas em perguntas qualitativas e perguntas quantitativas. As qualitativas visam descobrir o significado ou compreender um fenómeno. Para isso exploram conteúdos subjetivos. Um exemplo. Como é que cuidadores de doentes de Alzheimer vivenciam a institucionalização desses doentes? Por sua vez, as questões quantitativas visam estimar um fenómeno ou estabelecer relações entre variáveis. Exemplo, um medicamento e uma resolução de uma doença, ou a existência de um fator de risco e o surgimento de uma doença, ou ainda o resultado de um teste não invasivo e o resultado de uma biópsia, entre outros exemplos. De novo, sublinhamos a relevância de que é mais fácil responder a perguntas que sejam estruturadas e, neste caso, o PICO resume alguns dos principais componentes. Ora, vejamos. O P, a população que estamos a estudar. O I é a principal intervenção em estudo, definida de forma genérica, podendo ser uma exposição, um teste diagnóstico, um fator de prognóstico. O C é o nosso comparador e o O são os resultados clínicos de interesse, que são outcome em inglês, incluindo, se necessário, o horizonte temporal. E temos assim a nossa PICO, a pergunta estruturada de forma a que possa ser adequadamente respondida. Vamos ver alguns exemplos. Eficácia de um fármaco, exemplo. Em pessoas com diabetes tipo 2, será que a toma de aspirina, quando comparada com não tomar aspirina, leva a menos infartos agudos do miocárdio? Esta é a forma como uma PICO nos pode ajudar a responder a uma questão de eficácia de um fármaco. Mas existem outras questões em que igualmente a PICO é útil. Questões de etiologia ou de risco. Por exemplo, em mulheres não fumadoras, será que a exposição diária e passiva a fumo de tabaco, quando comparada com a não exposição, leva a mais casos de neoplasia do pulmão? Em adultos com suspeita de infarto agudo do miocárdio, será que ECGs seriados, quando comparados com o único ECG inicial, têm maior acuidade diagnóstica para infarto agudo do miocárdio? Em adultos fumadores com mais de 55 anos, será que uma TAC torácica bianual, quando comparada com a não realização da mesma, leva a menor mortalidade? Aqui está um exemplo de pergunta de prevenção. E por fim, em adultos com mais de 65 anos, será que a vacina da gripe, quando comparada com a não realização da mesma, leva a menor mortalidade? E aqui está um exemplo de pergunta de prognóstico. E como vê, então, a PICO deixa-nos estruturar as perguntas de uma forma muito clara, de forma a que a pergunta possa ser efetivamente respondida. E no final fica uma dica. Não se esqueçam do comparador. Muitas vezes, a tentar responder às nossas dúvidas, esquecemos justamente deste componente, o comparador. Enviem-nos as vossas dicas e sugestões e espero que tenham gostado deste vídeo.